Vamos abrir a palavra em Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler o verso 5 e 6. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Amém? Agora vamos ver o verso 20 desse mesmo capítulo, verso 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, como nós precisamos do socorro do Teu Espírito nessa noite, para poder falar a Tua palavra e termos um coração, Senhor, receptível diante da Tua palavra, Senhor. Senhor, a nossa mente nesse momento, Senhor, nós trazemos cativo ao Senhor, para que a Tua verdade crie raiz em nossos corações. Remove as pedras do nosso coração, para que a Tua palavra penetre e produza para a glória do Senhor. Nos ajude nessa noite. Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz, porque ela é mais cortante de qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma de espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Por isso, Senhor, nós clamamos nessa noite. Desvenda o véu do nosso coração, Senhor, para que essa palavra possa expor o nosso coração diante do Senhor. Senhor, a nossa mente nós trazemos cativo ao Senhor, para que não pensemos nas coisas que vão acontecer amanhã ou que aconteceram durante essa semana. Que a nossa mente, Senhor, seja uma mente voltada para o Senhor nesse momento. Ajuda-nos, Senhor, visita o nosso coração, transforma as nossas vidas. Nós queremos ter um encontro real com o Senhor nessa noite. Por isso rogamos ao Espírito, visita cada um de nós. É o que nós pedimos, Senhor, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Esses dois textos, esses 4 versos que nós lemos, eles estão inseridos ali na palavra do semeador. E a intenção do meu coração nessa noite, do Senhor trazendo luz ao meu coração, é para que nós realmente possamos olhar para esses textos que o Senhor mesmo nos deu, dizendo primeiro, falando assim sobre a semeadura, e esse semeador é o Senhor, e essa semente é a palavra do Senhor, e essa semente tem caído nos nossos corações. Ela tem caído na nossa mente e tem caído no nosso coração, e agora vem a grande questão nossa diante do Senhor. Temos recebido a palavra com alegria, né? Porque o texto pode dizer, e aí pode haver um grande engano em nossos corações, de receber ela com alegria e ficar todo alegre, mas o teste que o Senhor traz aos nossos corações são no decorrer da nossa caminhada. É muito bom nós receber a palavra aqui, aprendemos que nós nascemos de novo, somos filhos de Deus, e realmente somos, porque cremos na obra de Cristo lá na cruz, né? A nossa filiação está garantida com o Senhor, né?
Mas agora nós precisamos compreender que o Senhor, quando Ele vai explicar esse solo, esse coração que essa palavra caiu, Ele fala o seguinte no verso 20: o que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e a recebe com alegria, né? Então, nós precisamos sondar o nosso coração. Nós temos recebido a palavra com alegria, né? Penso que todos nós temos recebido. Mas a grande questão é: tem gerado vida em nós essa palavra que nós temos recebido? Porque a grande questão é o verso 21, que ele fala assim: mas não tem raiz, recebemos com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. A questão é: somos filhos, somos herdeiros de Deus, agora temos profundidade com o Senhor? Temos uma vida sabendo que Cristo é a nossa vida? Essa é a grande questão, irmãos, e esse é o caminhar que o Senhor chama nós. Ter raiz significa o quê? É ter uma profundidade com nosso Senhor, né? Profundidade, né? Ter uma raiz firme na obra de Cristo, em Cristo, para que a nossa vida não seja mais pautada na nossa própria experiência. Lembre que Paulo, ele teve o caminhar dele. Paulo, ele andou de forma, e ele aprendeu. Ele não era uma pessoa que, ele conhecia o Velho Testamento, mas ele não conhecia o Senhor. Mas um dia o Senhor se revelou a ele como se revelou a nós. Na estrada de Damasco, o Senhor se revelou a ele. E conosco foi em algum tempo da nossa vida, o Senhor também nos pegou e se revelou a cada um de nós, né? E o Senhor ensinou aquele homem a ponto dele dizer assim: estou, lá em Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, a questão é, essa é uma realidade de Paulo. E como Paulo falou em vários lugares da palavra do Senhor, que ele era um modelo que foi moldado pelo Senhor para que nós pudéssemos seguir os passos dele, essa precisa ser também uma realidade nossa, onde nós possamos dizer assim: estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Isso é profundidade, irmão. Isso é conhecer o Senhor, né? Porque as angústias virão, as tribulações virão, os reveses dessa vida virão para mim e para você. Não pense que você, a partir do momento que você se tornou filho de Deus, vai ser um mar de rosas. O Senhor nunca prometeu isso. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas era para nós ter bom ânimo. Ter bom ânimo por quê? Porque nós precisamos compreender que o Senhor venceu, né? E na vitória dele nós somos mais do que vencedores. Então isso precisa ser algo muito real para nós, porque as tribulações virão, e se nós estivermos tão fracos no Senhor, se nós tivermos uma vida só de ouvir falar do Senhor, irmão, nós não vamos resistir. Nós vamos abandonar o Senhor. E esse texto, e nessa passagem do semeador, esse texto é um dos que mais tem tirado irmãos e irmãs que confessam o Senhor do caminho do Senhor, abandonando o caminho do Senhor, dizendo assim: está muito difícil, essa vida com o Senhor, antigamente quando eu não cria no Senhor, a minha vida ia tranquila, mas quando eu criei agora, parece que tudo se tornou pesado para mim.
Por que, irmãos, que se tornou pesado? Porque o Senhor está revelando a pessoa de Cristo em nós. Ele está tirando todo a nossa natureza pecaminosa de dentro de nós, para que então o caráter de Cristo seja formado em nós. E nessa caminhada nós precisamos, porque eu sempre tenho falado, na salvação foi o Senhor que deu o passo em nossa direção. Porque nós estávamos mortos, o morto não pode fazer nada. Nós estávamos mortos para Deus, espiritualmente nós estávamos mortos, mas Cristo nos encontrou e Cristo nos deu vida. Nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida. Então, Ele se revelou a nós, mostrou o seu grande amor para conosco, e então agora Ele diz, se alguém quiser, né? Esse se vai estar sempre permanecendo em nós, porque o primeiro passo na nossa caminhada cristã sempre vai ser a nossa. O Senhor vai estar sempre esperando nós dar o primeiro passo para que Ele então conduza as nossas vidas, né? Nós temos um texto aqui de 2 Coríntios, 2 Coríntios 1, 3. Nos diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. Olha que precioso. O Deus, Ele é Pai, é nosso Pai de misericórdia. Por quê? Porque Ele nos amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas também Ele é Deus de toda a consolação. Agora veja, por que Ele é Deus de toda a consolação? E Ele diz assim o verso 4, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Veja só o motivo, irmãos, das dificuldades que nós vamos passar. Nessa dificuldade nós aprendemos uma coisa muito preciosa. Entramos em dificuldades e aí nós compreendemos, se nós temos uma profundidade com Cristo, nós vamos aprender que não é nós quem vive, é Cristo quem vive em nós. Né? Então já muda o aspecto, não é mais nós que vamos lutar. E daí tem outra coisa que nós compreendemos, se Cristo é a minha vida, Deus não vai me abandonar nessa dificuldade, Ele estará passando junto comigo, mas com um objetivo, me consolar, saber que aí Ele se revela a mim dizendo assim, eu estou com você, eu não te abandonarei, eu vou com você até o fim. Isso nos dá um conforto, nos dá uma alegria. Por quê, irmãos? Para que nós possamos ser consolados dentro da tribulação. O Senhor não vai tirar você do sofrimento, o Senhor não vai tirar você da angústia com que você está, o Senhor não vai te tirar, mas Ele vai passar junto com você. Ele vai te consolar o teu coração, porque o grande problema de todas as dificuldades que nós passamos, irmãos, é a angústia de coração. A angústia de coração nos traz um peso muito grande, né? A depressão começa com uma angústia de coração. Mas se nós estivermos sabendo que o Senhor está junto conosco, nós vamos passar por essa tribulação, por essa dificuldade que estamos passando, sendo consolados. Se nós tiver raiz firme no Senhor, nós vamos saber que Ele não nos abandonará de forma nenhuma. Agora, se nós não tiver uma raiz firme no Senhor, se nós não tiver uma profundidade com o Senhor, nessa tribulação nós não vamos buscar o Senhor, nós vamos buscar solução no mundo, nós vamos buscar um alívio do nosso coração lá no mundo, com amigos do mundo. Mas quando nós temos uma certa intimidade com o Senhor, uma raiz firme no Senhor, nós vamos buscar em primeiro lugar no Senhor, na igreja do Senhor, nos filhos do Senhor. Sabe, é aí que nós vamos encontrar todo o nosso
conforto, toda a nossa segurança, né? E com um objetivo, a nossa tribulação também. Tem o aspecto de, porque, irmão, nós somos a igreja do Senhor, nós somos membros uns dos outros, e nós precisamos aprender a cuidar uns dos outros, amando, cuidando, zelando. Então, aqui fala que, para que nós possamos consolar os que estiverem passando por qualquer angústia, com a mesma consolação que nós fomos consolados, isso significa o quê, irmãos? Nós vamos poder chegar para um irmão que está passando por uma dificuldade, dizendo assim, ó, eu passei por isso, eu passei por uma angústia, mas o Senhor se revelou a mim, e eu passei por essa dificuldade olhando somente para o Senhor, porque Ele não me abandonou, Ele me conduziu passo a passo diante da... Então a gente vai poder ajudar aqueles irmãos que estão ao nosso lado, né? Agora, se nós não tivermos profundidade com o Senhor, quando vem essa angústia, nós vamos abandonar o Senhor, vamos querer buscar a solução lá no mundo, e a nossa vida se torna cada vez pior, né? Mas o verso 5, ele vai falando assim: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Então, irmãos, o sofrimento de Cristo naquela cruz, e todos nós olhando para a nossa vida e olhando para a vida que o Senhor nos deu, a gente percebe quanto nosso Senhor sofreu. Quanto nosso Senhor sofreu, porque lá no Getsemane, quando ele já orou, ele já falou para os seus discípulos, vamos junto comigo ali orar, porque a minha alma está angustiada até a morte, né? O Senhor estava angustiado, porque estava ali prestes a perder a face do Pai, quando os nossos pecados fossem colocados nele. Ele não estava com medo da morte, ele não estava com medo da cruz, ele estava com medo de perder a face do seu Pai. Tanto é que ele ora 3 vezes: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a sua. E houve silêncio, e ele entendeu que era a vontade do Pai ele passar pela cruz, né? Então, irmãos, então esse sofrimento de Cristo, eles transbordam em nossos corações, e nós podemos transbordar a consolação com a que nós fomos consolados para aqueles irmãos que estão ao nosso lado, né? Aí então nós precisamos compreender, realmente a nossa vida está pautada no Senhor, ou nós estamos vivendo a nossa vida só diante do Senhor, só de ouvir falar, né? Estamos se reunindo com a igreja do Senhor, estamos buscando o Senhor como igreja, cumprindo o nosso domingo, nossa mentalidade, e a solução dos nossos problemas nós estamos buscando no mundo. Então esse é algo bastante para nós pensarmos, né? Estamos buscando no Senhor ou não? Mas tem mais um texto aqui que chama a nossa atenção também, irmãos, que está lá em Lucas capítulo 6. Também um texto bastante conhecido nosso já, mas vale a pena nós olharmos ele diante do Senhor, para que realmente o Espírito possa trazer essa realidade de nós sondar o nosso coração. Nossa vida está arraigada no Senhor, ou nós estamos vivendo de qualquer jeito, né? Lucas capítulo 6, verso 46 em diante. A palavra do Senhor nos fala assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Então, o primeiro aspecto aqui, nós precisamos compreender algo. Nós temos entendido, temos aprendido que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Chamamos Ele de Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Mas a questão é,
nós temos obedecido a Ele, porque, irmãos, não tem lógica, porque o Senhor tem um objetivo. Se nós chamamos nosso Deus de Senhor, é porque Ele é Senhor. E se Ele é Senhor, não existe a palavra não para o Senhor, né? E sim, sim, Senhor, né? E aqui então ele diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Então é um alerta para nós, né? É o próprio Senhor dizendo isso, né? E aí ele vai começar a explicar por que esses dois aspectos muito importantes para nós, né? Ele diz assim no verso 47: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então, aquele que vem a mim, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, né? Então ele vai mostrar quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Amém? Então o Senhor pega um exemplo muito prático da vida nossa, da casa pela qual nós construímos. Nós construímos uma casa física para colocar a nossa família dentro dessa casa. E para nós colocar a nossa família, nosso bem maior aqui, né, nesse mundo, nós vamos construir ela bem. Nós não vamos fazer de qualquer jeito, porque ela pode desabar em cima da nossa família. Mas aqui o Senhor está se referindo à nossa vida, a sua vida e a minha vida. Então ele traz algo muito importante aqui. Quem é essa rocha? A rocha é Cristo, né? Qual é esse alicerce? O alicerce é a obra de Cristo. Então presta atenção, né? Então nós precisamos cavar, abrir uma profunda vala e lançar o alicerce sobre a rocha. Então aí nós temos conhecimento, nós fomos para o Senhor, nós compreendemos bem quem é Cristo. Nós compreendemos, será que Cristo realmente, nós podemos dizer, a minha vida é Cristo? Será que nós temos compreendido o valor que Cristo pagou por cada um de nós? Será que nós temos compreendido que aquela obra que Cristo realizou, ela nos transformou, ela tirou nós da simplicidade da vida, de filhos espirituais do diabo, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor? Somos filhos de Deus. Será que nós temos compreendido essas duas verdades, Cristo e sua obra? Será que nós tomamos posse da obra de Cristo em nossas vidas, de tal forma que nós podemos dizer: o viver meu é Cristo e o morrer nesse mundo é lucro? Né? Isso tem que ser uma realidade para nós. Aí sim, se nós cavamos, se nós descobrimos essas duas verdades, Cristo e sua obra, então nós temos essa rocha e esse alicerce. Aí nós podemos edificar a nossa vida em cima desses alicerces. Porque esse alicerce, irmãos, é seguro. Esse alicerce, irmãos, não vai... Pode chacoalhar o tanto que for, ele não vai se abalar. Sabe por quê? Porque Cristo não ficou na morte, Cristo ressuscitou. Deus ressuscitou o nosso Senhor. Isso é prova de que a obra de Cristo foi suficiente para Deus. E juntamente com Cristo, eu e você fomos ressuscitados. Então agora nós precisamos saber como que agora a nossa vida realmente está sobre esse alicerce firme. Se ele está sobre esse alicerce firme, irmãos, pode vir a dificuldade que for, pode vir as tribulações que for, porque nós estamos olhando somente para o Senhor.
palavra de Deus diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andem, né? Nós devemos olhar somente para o Senhor. Nós precisamos lançar a nossa ansiedade para o Senhor, sabendo que Ele é essa rocha. E nós estamos firmes nesse alicerce. Então, irmãos, aqui quando fala assim, cavou, abriu profunda vala, até encontrar. Será que nós mergulhamos na palavra do Senhor? Será que isso é uma realidade para nós? Será que nós lançamos o nosso alicerce sobre essa rocha, né? Porque o vento virá, as tribulações virá. Pode ficar tranquilo, irmão. Você não levanta de manhã e sai para a rua, para o seu trabalho, dizendo assim: ô tribulação, pode vir hoje. Você não chama ela. Quando você sai na porta, ela já está lá te esperando. Sabe, ela está lá te esperando. E você não tem como fugir dela. Ela te encontra durante o dia todo. Durante a tua vida toda, ela vai te encontrar. Agora, se você está firme no Senhor, você vai dizer: ó, vai acertar lá com o meu Senhor, né? Eu vou passar, eu vou poder, dentro dessas tribulações que eu passar, eu vou passar glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor. Porque, irmãos, os apóstolos, quando eles eram açoitados, eles eram surrados, eles saíam regozijando-se, eles saíam dando glórias a Deus, porque eles não se achavam dignos de sofrer pelo Senhor deles. Sabe quão precioso é isso, sabe? E aí nós precisamos aprender essas coisas, mas para nós aprender essas coisas, nós precisamos ter uma profundidade no Senhor, conhecer o Senhor, para que então a vida de Cristo possa realmente transbordar em nosso coração, né? Mas tem no 49, também o Senhor dá para aquele que ouve e não obedece ao Senhor. Ele fala assim: mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra ou sobre a areia, sem alicerce, né? Simplesmente colocou os tijolos sobre a terra. E o texto segue dizendo assim: arrojou-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa, né? Então, quer dizer, a nossa vida, ela está pautada, está sobre o alicerce, na obra de Cristo, ou na religião, ou ouvir o Senhor só de ouvir falar, né? Porque se nós tivermos uma experiência com o Senhor só de ouvir falar, nós estamos pautando a nossa vida sobre areia, porque o rio vai vir. Nem precisou o vento, que no verso anterior diz: o vento soprou e o rio arrojou-se sobre aquela casa e não pôde derrubá-la. Mas aqui só veio o rio, só o rio arrojou contra aquela casa e logo ela desabou e grande foi a sua ruína, né? Então é algo para a gente começar a pensar diante do Senhor, se realmente a nossa vida tem uma profundidade diante do Senhor, ou nós estamos ainda naquela, ou nós estamos como aquelas larvas de mosquito sobre as águas, e aqueles mosquitinhos eles ficam correndo de um lado para o outro em cima da água. Fica até bonito de ver, porque eles saem de um lado e vão para o outro, e rápido, né? Andando por sobre as águas. Por quê? Porque eles não têm peso para quebrar a densidade da água, né? E assim muitas vezes muitos cristãos, fica só de um lado para o outro, ouvindo aqui, ouvindo ali, mas não tem uma profundidade com o Senhor. Fica sendo levado por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens. Eu vou aqui, eu vou ali. Quando aperta o cerco aqui, eu corro para o outro lado.
e aí muitas vezes nós ficamos com essa vida somente de pulando de lugar em lugar. Nós não temos uma profundidade com o Senhor. Irmãos, se o Senhor nos chamou, se o Senhor trouxe uma revelação para nós, é porque Ele quer que nós tenhamos uma firme convicção da vida do Senhor em nós, né? Isso é muito importante, né? Também quero pegar um exemplo de um homem da Bíblia que teve esse mesmo, que foi chamado, né? Está lá em Gênesis, capítulo de número 12. Abraão foi chamado por Deus para ir para uma terra que o Senhor iria mostrar para ele, né? E o Senhor então disse para ele que ele iria ficar naquela terra e que o Senhor iria dar por herança a sua descendência essa terra. Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e maldizei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Arão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Arão a terra até Siquém, até os carvalhais de Manre. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Amém? Então, nós precisamos compreender que o altar no Velho Testamento sempre vai apontar para a cruz, né? Então, Deus chamou, Deus se revelou a ele, e então Abraão faz um altar ao Senhor, que havia aparecido para ele, né? Então, e aí o Senhor disse que daria aquela terra a ele, né? Que era para ele percorrer aquela terra, para ele ficar naquela terra. Mas se nós continuarmos lendo, o verso 10 em diante, ele vai falar assim: havia fome naquela terra, né? Então a primeira dificuldade, ele entrou na terra, fez o altar ao Senhor, teve aquela comunhão preciosa com o Senhor, ouviu da parte do Senhor dizendo que daria aquela terra a ele, a sua descendência, que era para ele percorrer aquela terra. Então a primeira dificuldade que ele encontra, havia fome, né? Fome naquela terra. Se ele tivesse olhando para o Senhor, isso traz para nós, irmãos, um mover do Senhor, porque nós fomos chamados pelo Senhor. Nós somos filhos do Senhor. E o Espírito Santo está limpando o nosso coração. O Espírito Santo dia a dia vai mostrando para nós a sujeira que nós temos. E quando nós nos colocamos diante do Senhor, irmãos, há um avanço do Senhor. Lembra-se que lá em 2 Coríntios vai dizer assim: de glória em glória nós somos transformados segundo a imagem do Senhor Jesus. De glória em glória, de degraus em degrau. O Senhor nunca vai dar
vai revelar todo, tirar todo, limpar o nosso coração de uma vez só, porque nós não suportaríamos, né? O Senhor vai limpando aos poucos, à medida que nós vamos deixando o Senhor trabalhar em nós, né? E aqui então ele encontra a primeira dificuldade. Havia fome naquela terra. E aí segue o texto, desceu Abraão ao Egito, para ali ficar, porquanto era grande a fome da terra. E aí a gente sabe da história, né? Abraão fala com sua esposa, mentiu, colocou a vida dele nas mãos de sua esposa, né? Falando para ela que era para falar para eles que ele era irmão dela, por medo, né? E logo um pouco atrás o Senhor tinha falado para ele: de ti eu farei uma grande nação, eu cuidarei de ti, você é meu e eu vou cuidar de você. Então ele ficou com medo do povo do Egito. Sabe por quê, irmãos? Porque o Egito para nós tipifica o mundo. E se nós sairmos de debaixo da cobertura do Senhor e entrar nesse mundo, porque a palavra lá em 1 João capítulo 2, verso 15, não precisamos ir lá, mas lá diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, não procede do Pai, mas procede do mundo, né? Então, o mundo tem as suas características de tragar a nossa vida com o Senhor, e aí a gente vê. Mas a misericórdia do Senhor é tão grande, irmãos, que o Senhor não abandonou Abraão. Mesmo lá no mundo, o Senhor conduziu a vida dele, cuidou de sua esposa, cuidou dele, cuidou de Ló, deu riquezas para ele, mas o Senhor o tirou de lá. O Senhor arranjou situações que ele ficou em grandes apuros e ele foi expulso. Isso para nós é muito precioso, nós saber que o mundo não tem mais lugar para nós. O mundo não tem mais lugar para nós. O mundo não acha nada de atrativo em nós, e nós também temos que ter essa consciência que nada no mundo atrai o nosso coração, né? E ele é expulso. Mas no capítulo 13, nos fala assim, verso 1: saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez a jornada do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até onde o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. O que significa isso, irmãos? Ele foi, desobedeceu o Senhor o cuidou dele, mas o Senhor trouxe ele lá naquele local onde ele tinha começado, né? E ali fala muito forte ao nosso coração essa questão, irmãos, do altar. No Velho Testamento é a cruz. Irmãos, a cruz é o lugar onde nós vamos encontrar o refúgio no Senhor, sabe? Nós podemos, porque o sangue de Cristo, irmãos, o sangue de Cristo, ele nos purificou do nosso pecado, ele nos purifica no presente no presente, e ele nos purificará no futuro. Só que nós temos uma questão: nós não temos mais o direito de viver na prática do pecado. Mas pecar vai acontecer enquanto nós estivermos na carne, nós vamos estar caindo em pecado. Mas nós temos que saber que a cruz e o sangue nos purifica de tudo isso, né? Porque enquanto nós estivermos aqui,
Lembre-se que o Senhor, Ele vai limpando quando nós caímos, que nós retornemos, quando nós pecarmos, que nós retornemos para a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos perdoa, Ele nos purifica, e Ele nos ensinou que aquela dificuldade que nós passamos lá, é algo que nós precisamos ir aos pés dele. Então essa é a caminhada nossa. E quanto mais nós caminhamos, mais profundidade nós vamos ter no Senhor. E se a gente for olhar, seguir Abraão, a gente vai ver, irmãos, o trabalhar do Senhor constantemente na vida dele, até o dia em que Abraão pôde expressar o Pai, entregando o seu filho naquele altar, né? Então, o trabalhar do Senhor em nós, irmãos, não tem mudado. Até hoje o Senhor continua com a sua graça, com a sua misericórdia, conduzindo as nossas vidas. Então, irmão, não fique preocupado com as tuas dificuldades. Olhe para o Deus que pode te livrar dessas dificuldades. Porque muitas vezes, irmãos, nós colocamos Deus dentro de uma garrafa, limitamos Deus e colocamos a nossa dificuldade como infinita. Nós devemos botar o contrário, botar a nossa dificuldade dentro de uma garrafa e saber que Deus é o Deus desse universo, né? E nós precisamos falar para o nosso problema o tamanho do nosso Deus. Só assim nós vamos poder vencer todas as dificuldades e os reveses que vêm, né? Porque a palavra de Deus é cheia de palavras que confortam o nosso coração, né? Como lá em 1 Pedro capítulo 4, verso 12: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo, sabe? Então, não devemos estranhar, porque o Senhor nos chamou, e Ele disse assim que aprouve ao Pai revelar o seu Filho em nós, né? Então, irmãos, esse é o trabalhar do Senhor em nós. E aí, como que nós andemos, né? Olhe lá para esse texto precioso lá de Hebreus. Hebreus capítulo de número 12. Esse texto de Hebreus capítulo 12, o verso 1, ele nos chama a atenção, né? Para o nosso viver aqui nesse tempo que nós estamos. Ele diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Sabe qual que é essa carreira? Ver o Senhor, né? Essa é a carreira, e aí nós devemos correr essa carreira tirando o peso e o pecado que nos assedia, que nos limita nessa carreira, né? E como que nós podemos nos desembaraçar das coisas que muitas vezes são lícitas, como o trabalho, como a família, né? Muitas vezes tem muitos irmãos perdendo a vida com o Senhor por causa da sua família, achando que a família é o centro do propósito de Deus. Família não é o centro. Quem é o centro do propósito de Deus é Cristo. A família, ela está inserida dentro do propósito de Deus, né? E aí o Senhor em vários lugares dos evangelhos, ele diz que se nós amarmos mais pai e mãe, filho e filha, amarmos mais a Ele, nós não somos dignos dEle, né? Mateus capítulo 10. Então, e se nós amarmos mais a nossa própria vida, nós não somos dignos dEle, né? Agora, por que isso, irmãos? Por que nós devemos mais amar o pai e a mãe, mais amar o Senhor do que o pai e mãe?
porque nós temos a ordenança do Senhor. Se nós amarmos o Senhor vai fazer com que Ele vai nos direcionar como nós devemos amar as nossas esposas, como nós devemos amar o nosso filho, porque é Ele que dá o parâmetro. Porque se for nós, o homem natural, ele ama sempre querendo algo em troca. Por que há tanta separação, irmão? Tanta separação no meio evangélico, no meio de cristãos que confessam o Senhor, porque as pessoas estão querendo, amando naturalmente. Nós precisamos amar o Senhor, porque o Senhor é que vai dar o parâmetro, como eu devo amar, como eu devo corrigir meu filho, como eu devo amar a minha esposa, como a esposa deve se submeter ao seu marido, né? Porque a palavra de Deus diz: mulheres, sede submissa ao seu marido como ao Senhor. Então, se ela não é submissa ao Senhor, ela não vai ser submissa. Aí quando vai falar para o homem: maridos, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou. Se nós não amarmos primeiro o Senhor, nós não vamos se entregar. Nós não vamos. Então, por isso que o Senhor disse: E aí, irmãos, essa carreira, nós só vamos poder correr se a nossas raízes estiver profunda no Senhor. Nós vamos poder tirar todos esses embaraços que muitas vezes são legítimos. Serviço, por exemplo, tem tirado muitos cristãos da comunhão com o Senhor, da comunhão com a igreja, né? Coisas lícitas, né? E aí diz do pecado. E aí essa carreira tem que ser corrida como? O verso 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentada à destra do trono de Deus. Agora ele fala para nós, no verso 3: considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Considerar. Mas nós precisamos considerar a nossa vida diante do Senhor, porque o Senhor sofreu naquela cruz, né? E aí, para nós encerrar o verso, nesse mesmo capítulo 12, o verso 15, que ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Oh, irmãos, segui a paz com todos, mas sem a santificação. A santificação significa o que, irmãos? O ato de se tornar santo, né? Eu me santificando, eu me consagro ao Senhor. E essa consagração é todos os dias. Todos os dias eu estou aos pés do Senhor. Todos os dias eu estou orando ao Senhor. Todos os dias eu estou em comunhão com a palavra do Senhor. Então as minhas raízes no Senhor vai cada vez descendo mais. Cada vez descendo mais. Eu vou firmando no Senhor, porque quando eu me consagro, eu estou me santificando. Quando eu me consagro ao Senhor, esse dia, todas as manhãs eu me consagro ao Senhor, entrego esse dia ao Senhor e ando segundo a vontade do Senhor, né? Então a santificação é algo prioritário para nós. Sem a santificação ninguém verá o Senhor, né? A santificação é esse ato de eu entregar tudo para o Senhor. E ele segue dizendo no 15: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. E a palavra de Deus é muito séria. O Senhor diz que não pode ficar nenhuma raiz de amargura no nosso coração, porque uma raiz de amargura, se ficar uma raiz, ela vai brotar. E ela vai contaminar. Crescendo, ela vai contaminar. Então a santificação tem esse significado, irmãos. A santificação tem esse significado, que nós só podemos nos santificar diante do Senhor pela obra da cruz, entregando tudo para Ele.
sabendo que a nossa vida não pertence mais a nós, pertence a Ele. Então, se lá tiver alguma raiz de amargura, o Senhor vai mostrar para nós, para que não fique nada, porque Ele sabe, se ficar uma raiz lá, ela vai crescer de novo. E a amargura, irmãos, contamina muitos, né? Então, irmãos, que teríamos mais para falar, mas penso que nós já temos o suficiente dentro desses textos para buscarmos a mente do Senhor, para nos arrepender diante do Senhor e buscar a graça e a misericórdia do Senhor para as nossas vidas. Amém?